Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, uma questãozinha da EPK 2026. Então vamos lá. Os alunos Gabriel, Isabela e Maria Fernanda foram selecionados pelo chefe do corpo dos alunos para realizar uma vistoria em todas as instalações, incluindo salas de aula e alojamentos que serão utilizados pelos candidatos aprovados no CPK 2026. Ao final dessa vistoria, devem apresentar um relatório com todas as discrepâncias e sugestões de melhorias ao chefe do CA para que este solicite ao setor responsável que faça as devidas manutenções. Sabe-se que os três alunos juntos realizam toda a missão em um tempo de T horas. Se a tarefa for realizada individualmente, o aluno Gabriel necessitará do dobro do tempo mais uma hora para finalizar. A aluna Isabela, por sua vez, faz a missão com o triplo do tempo dos três juntos. E a aluna Maria Fernanda, sozinha, precisará do dobro de horas utilizadas por Gabriel, menos uma hora. Aí aqui, né, uma questãozinha que dá os tempos, né, de cada um, né? Quanto tempo cada um deles vai fazer para resolver a questão, né? E aí dá o tempo deles juntos, né, em T horas. Aí vamos lá. Considerando raiz de 13, aproximadamente 3,6, e os tempos individuais de cada aluno em minutos, pode-se afirmar que. E tem A, né? O tempo gasto por Gabriel possui 32 divisores inteiros. Item B, o tempo gasto por Isabela é um número divisível por 39. O tempo gasto de Maria Fernanda é um número quadrado perfeito. O tempo gasto por Maria Fernanda possui 24 divisores naturais. Então, gente, vamos lá, né? Questãozinha clássica de torneiras, né? É o mesmo assunto lá do problema das torneiras, certo? Questãozinha de razão, proporção, né? E equações. Então, vamos organizar aqui, ó, todas as informações que a gente tem, tá bom? A questão, ela diz pra gente isso aqui, ó, que juntos eles fazem um trabalho em T horas. O Gabriel sozinho, né, faz o trabalho em 2T mais um, certo? Onde o T é em horas, né? A Isabela, né, eu coloquei só o izinho aqui, mas a Isabela faz um trabalho em 3T. E a M, né, a Maria Fernanda, ela faz o trabalho em 4T mais 2 menos um, né? Ou seja, né, por que eu armei dessa forma, né? Porque a questão diz aqui, ó, a Maria Fernanda precisará do dobro de horas usada por Gabriel menos uma hora. Então, pronto, ó. Se ele faz em 2T mais um, ela faz o quê? No dobro menos uma hora. Então, quanto que é o dobro de 2T mais um? É 4T mais 2. 4T mais 2 menos um, que dá igual, né, a 4T mais um. Então, pronto, a gente vai tentar descobrir quem é esse T aqui. E outra coisa, né, que a questão ela pede que a gente expresse esses tempos em minutos, tá bom? Então, além da gente encontrar o T, a gente ainda precisa converter para minutos. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai escrever, gente, os inversos dos tempos de cada um, tá bom? Então, um sobre o G, né, que é o tempo do Gabriel, mais um sobre o I, que é o tempo da Isabela, mais um sobre N, que é o tempo da Maria, é igual a um sobre o tempo de eles juntos, ok? É um problema das torneiras, tá bom? Aí aqui, né, para quem estuda física, esse problema aqui ele é muito parecido com quando você precisa calcular a resistência equivalente, né, de um circuito que está em paralelo, ou quando você precisa calcular a capacitância equivalente de um circuito quando ele está em série, certo? É sempre assim. Aí vamos lá, né? O tempo do Gabriel, um sobre 2T mais um, aí mais um sobre 3T, aí mais um sobre 4T mais um, igual a um sobre T, né, que é o tempo deles juntos. Aí aqui, gente, na esquerda eu fiz o MMC. Eu não faço ideia de qual o valor do T, né? Eu não sei quanto que vale cada um desses denominadores, então o MMC nesse caso é o produto de todos eles, tá bom? Então o MMC vai ser quem? Vai ser 2T mais um vezes 3T vezes 4T mais um.
E aí os números que vão ficar em cima, né? Vai ser o MMC dividido por cada um dos denominadores, né? Então, 2t mais um vezes 3t vezes 4t mais um dividido por 2t mais um, que é o do Gabriel, vai resultar em quanto? 3t vezes 4t mais um. Aí o MMC dividido pelo da Isabela vai resultar em quanto? Vai resultar em... Tá aqui, ó. Vou até passar aqui o mouse por cima, né? Que aí fica mais fácil de enxergar. O MMC pelo da Isabela é o que? É 2t mais um vezes 4t mais um. E o MMC pelo da Maria é o que? É 2t mais um vezes 3t, tá bom? Tá aqui, ó, 2t mais um vezes 3t. Tudo isso, né, é igual a 1 sobre t, né, que é o tempo deles juntos. Aí, gente, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cancelar, pessoal, um t em cada denominador, certo? Na esquerda e na direita. Eu posso fazer isso por quê? Porque esse t aqui, gente, não é zero, tá bom? É um tempo, né, que é maior do que zero, tá? Então eu posso eliminar um t desse 3t aqui, ó. Eu posso eliminar um t que está no denominador da direita. Então, fazendo aqui essas multiplicações aqui em cima, tá, gente, ó? Essas multiplicações aqui do numerador, a gente vai ter o seguinte: 12t quadrado mais 3, certo? Que é esses dois primeiros aqui, ó, que é o 3t vezes 4t mais um, aí mais 8t quadrado mais 2t mais 4t mais um. O que é isso? É a multiplicação desses dois parênteses, ó. 2t mais um vezes 4t mais um. Vai gerar o 8t quadrado mais 2t mais 6, mais 4t mais um. Aí mais a multiplicação aqui desses dois últimos, ó. 2t mais um vezes 3t, isso aqui vai gerar o que? 6t quadrado mais 3. Tudo isso aqui é igual. Aí quem estava aqui embaixo, gente, eu passei para a direita multiplicando, certo? Lembrando, né, que eu já cancelei já um t do 3t com o t do denominador da direita. Então fica 24t quadrado mais 6t mais 12t mais 3, certo? Eu fiz a multiplicação de todo mundo que está aqui embaixo, né? Eu passei multiplicando pelo 1, né? Que é o numerador da direita. Então, gente, a gente tem aqui uma igualdade de equações de segundo grau, né? Vamos ajeitar aqui essas coisas, né? Somar termo a termo, aqui os que são iguais. Então vamos lá, vai ficar o quê? Ó, somando aqui todo mundo aqui que tem o mesmo termo, né? Na esquerda vai ficar quanto? 26t quadrado mais 12t mais um menos 24t quadrado menos 18t menos 3 igual a zero, certo? Então eu somei todo mundo aqui com termos iguais aqui na esquerda e o pessoal que já estava na direita eu já mandei para a esquerda com o sinal trocado, tá? Então, de novo, 26t quadrado mais 12t mais um é todo mundo que estava na esquerda. Aí quem estava na direita, eu joguei para a esquerda, né, com o sinal trocado, né? Então fica menos 24t quadrado, menos 18t, menos 3 igual a zero. Então, ajeitando tudo isso, gente, a gente tem uma equaçãozinha do tipo 2t quadrado menos 6t menos 2 igual a zero, certo? Pronto, esse daqui é a equação que a gente vai usar para a gente encontrar o valor do t. Lembrando que o t é dado em horas e a gente tem que calcular ainda o tempo de cada um deles em minutos. Aí tá aqui, ó, delta e básica, né, ligeirinho, ó. Delta igual a 36 menos 4 vezes 2 vezes menos 2. 36 mais 16 dá igual a 52, né? E aí fazendo aqui pelo Bhaskara, t igual menos 6 mais ou menos raiz de 52 dividido por 2 vezes 2, né? Aí aqui a gente vai ter 6 mais ou menos 2 raiz de 13, tá? Porque 52 é quem? É 13 vezes 4. Aí o 4 sai da raiz, né? Então fica 6 mais ou menos 2 raiz de 13 dividido por 2 vezes 2, né? Aí eu posso simplificar aqui por 2 todo mundo. Então fica 3 mais ou menos 3,6, né? Que é, é a raiz de 13, né? Que ele diz que é para a gente usar, ó, considerando raiz de 13, 3,6. Aí daqui 3 mais 3,6 dividido por 2.
Aí a gente vai ter os dois tempos, ó, T', 3,3 horas, e T duas linhas igual a menos 0,3. Gente, não faz sentido usar o T duas linhas, tá? O tempo ele não é negativo. Então a gente vai utilizar o tempo do 3,3 horas, beleza? A questão já está quase acabando. Agora a gente vai fazer as conversões. Então vamos lá. O tempo do Gabriel, ele vai pegar, ele demora quanto? Ó, ele demora 2t mais um, né? Então vai ficar 2t, né? 6,6 horas mais um. Aí convertendo para minutos, 6,6 vezes 60 mais 60, né? 1 hora é 60. Então vai ficar 396 mais 60, 456. Voltando aqui, um pequeno probleminha técnico. Mas vamos lá, gente, ó, continuando, ó. Do Gabriel, né? 6,6 horas mais um minuto, né? Tá aqui essa conversão, ó, 456 minutos. Esse 456, gente, a gente pode decompor ele como sendo 8 vezes 57. O 57, né, a gente decompõe como sendo 3 vezes 19. Então, a nossa decomposição do tempo do Gabriel, ó, é o que? É 2 ao cubo vezes 3 vezes 19, tá bom? Aí o tempo da Isabela, 9,9 vezes 60. Por que é 9,9? Porque o tempo dela é 3t, tá bom? Então, se o t é 3,3, né, o dela é 9,9. 9,9 vezes 60 dá 594. E isso daí você pode quebrar, né, como sendo 6 vezes 99, e aí você decompõe o 99 como sendo 9 vezes 11, né? E aí você no final você vai ter a decomposição nos primos, né, de como 2 vezes 3 a terceira vezes 11. Por que que é 2 vezes 3 a terceira, né? Porque é o 6, né? Você decompõe o 6 como sendo 2 vezes o 3. E aí você já tem um 9 aqui. Aí 9 é o 3 ao quadrado, né? Por isso que fica 3 elevado a 3. E o da Maria é 4t mais um, né? Então, se o t é 3,3, o 4t é quem? É 13,2. Aí vai ficar 13,2 horas mais um, né? 13,2 vezes 60 mais 60. 792 mais 60, 852. Esse 852 você pode quebrar como sendo 6 vezes 142. Esse 142 você decompõe, né, como sendo 6 vezes 2 vezes 71. E aí, né, você termina aqui a decomposição dos primos como sendo 2 ao quadrado vezes 3 vezes 71, tá bom? De novo, né, o 6 você decompõe como sendo 2 vezes 3. Então, pronto, está aqui. Achamos a decomposição, né, do tempo de cada um deles, o tempo em minutos, né? Mas aqui a gente ainda tem que encontrar, tem que ver aqui qual deles aqui é o verdadeiro, né? O tempo gasto pelo Gabriel possui 32 divisores. O tempo gasto por Isabela é um divisível por 19. Esse daqui dá pra gente ver. O Isabela é divisível por 19? Não, tá bom? O Isabela não é divisível por 19, Isabela é divisível por 11. Quem que é divisível por 19? É o do Gabriel, certo? Então não é o item B. Aí o C, o tempo de Maria Fernanda é um número quadrado perfeito? Gente, o tempo da Maria Fernanda é o que? É o 2 ao quadrado vezes 3 vezes 71. Não, isso aqui não é um quadrado perfeito. Então também não é o item C. O tempo gasto por Maria Fernanda possui 24 divisores naturais, né? Então a gente vai ter que calcular ainda a quantidade de divisores, ok? Então vamos lá, né? Só para terminar aqui, ó. Como é que a gente calcula a quantidade de divisores, pessoal? Se você já tem a fatoração dos primos, o que que você vai fazer? Você vai pegar os expoentes, né, de cada primo, você vai somar com cada um desses expoentes, e aí você vai multiplicar essas somas que você fez. Então vamos lá, aqui ó, para os divisores ó, do Gabriel. Ó. Gente, na fatoração do tempo do Gabriel, a gente tem 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 19 elevado a 1.
Então, na hora de calcular os divisores, a gente vai fazer 3 mais um, tá? Lembrando que o 3, né, é o expoente do 2, vezes um mais um, lembrando que um desses uns aí é o expoente do 3, vezes um mais um de novo, lembrando que esse outro um também é o expoente do 19, tá bom? Então a gente vai ter 4 vezes 2, que dá igual a 16 divisores naturais, né? 16 divisores positivos, que é a mesma coisa que 32 divisores inteiros, né? Quando você considera os positivos e os negativos. Aí, para Isabela, mesma coisa. A gente vai pegar os expoentes, né, da fatoração dos primos. E aí, para cada expoente, você vai somar uma unidade. E aí, multiplica tudo. Então, vai ficar um mais um, porque um é o expoente do 2, vezes 3 mais um, porque o 3 é o expoente do 3, vezes um mais um, porque um é o expoente do 11. Então fica 2 vezes 4 vezes 2, e dá a mesma coisa do Gabriel, né? 16 divisores naturais e 32 divisores inteiros. E o M, né, a Maria Fernanda, é quem? É 2 mais um, porque o 2 é o expoente do 2, vezes um mais um, porque o um é o expoente do 3, vezes um mais um, porque o um é o expoente do 71. Então fica 3 vezes 2 vezes 2, que dá 12 divisores naturais, que é a mesma coisa que 24 divisores inteiros, tá bom? Então, gente, o item correto é o item A. O tempo gasto por Gabriel possui 32 divisores inteiros. O item D, ó, é errado, porque o da Maria Fernanda não são 24 divisores naturais, não. O dela são 24 divisores inteiros. São 12 divisores naturais, beleza? Então, só para marcar aqui, né? Só para que essa questão aqui ela era um pouco maior. O item correto, ó, é o item A, certo? É isso, pessoal. Estamos chegando aqui ao final. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Ela é bem grande, né? Esse MMC aqui é violento. Mas deixa aí nos comentários, né? Se vocês gostaram, se vocês acharam fácil, acharam difícil, se vocês pensaram dessa forma. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você não gostou, não precisa se inscrever ainda. A gente vai resolver outras questões e você vai gostar, e aí sim vai dar certo. E até a próxima.